Vão pedindo já a espiritualidade irmã, aos espíritos do SOS que nos acompanham, que ficam na casa de cada um daqueles que estão nos assistindo e que podem nos auxiliar da melhor maneira possível. Hoje, dia 28, eu abri o Evangelho no capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. O item 5, reconciliação com os adversários. Esse mesmo Evangelho caiu no dia 24 de março desse ano, numa palestra já do irmão Antônio. Então, alguma coisa ainda não abrimos o nosso coração para isso, ou a nossa mente, né? Então, eu vou começar com a nossa oração, pedindo a Nossa Senhora, hoje, a Nossa Senhora desatadora dos nós. Então, eu vou fazer a prece, pedindo sempre a toda a equipe do SOS que nos acompanha, que nos abençoa, que nos protege, as equipes que trabalham, e a Deus, né, que permite que nós tenhamos uma noite de paz, de conciliação com os nossos adversários, em particular com nós mesmos. Que Jesus, nosso mestre, irmão, nos abençoe sempre com a paz, com a tranquilidade, com o discernimento, mas principalmente que Ele nos dê a abertura mental, a lógica, para aprender as lições que nós estamos recebendo do irmão Antônio, para que a gente consiga administrar tudo isso que está chegando às nossas mãos. Que Jesus nos abençoe. Então vamos à prece. Maria passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem teus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Vai, mãe, vai acalmando, serenando, amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Maria vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando seus filhos das perdições. Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda, protege a todos os seus filhos. Maria, tu és a mãe, também porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e das portas nos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando, curando os filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti, depois de ter chamado ou invocado. Só tu, com o poder de teu filho, pode resolver as coisas difíceis, impossíveis. Nossa Senhora, façamos sempre essa oração, pedindo que ela nos abra os caminhos e que ela nos desate os nós das nossas invigilâncias e principalmente hoje com o nosso evangelho que eu vou ler agora, para nós nos reconciliarmos, sejam os adversários físicos, psíquicos ou espirituais. Então, o item 5 começa com São Mateus, né? Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centil. É bem conhecida essa parte, né? Que São Mateus nos fala. Aí vamos ao item 6, que é o item da espiritualidade. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um benefício material. A morte, como sabemos, não nos livra dos inimigos. Com os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo, aquele contra os quais guardam rancor,
de onde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno. Quando aplicado ao homem, o espírito mal espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os que há de subjugação e possessão. A obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haver faltado com indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, consequentemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada do ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos o que assim procede põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliamos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas não perpetuem nas existências futuras. Não sereis de lá da prisão, enquanto não saireis de lá da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo. Isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus, que não é a do homem, né? Vamos lembrar, né, que a espiritualidade nos acompanha, nos protege, a partir do momento que nos ligamos a elas com pensamento positivo, com intenção positiva e com sentimentos positivos. Se vocês me derem alguns segundos. Boa noite. Eu sei que alguns ainda estão em trânsito, alguns ainda estão entrando, alguns estão procurando o link. Eu estou sabendo de tudo isso. Como é um evangelho que a gente já não é de hoje, vem conversando a respeito, eu hoje gostaria de fazer uma questão diferente. As pessoas têm dificuldade de entender o que é karma. E por que que eu não consigo, ou por que que eu tenho uma vida que eu luto e não venço, que as coisas se dificultam para mim, e por que que eu muitas vezes sofro achaques, calúnias, injúrias, ataques mesmo, sem que eu me sinta devedor para ter esse tipo de sofrimento. E aí vem sempre essa questão do que nós praticamos nas vidas passadas. Não é numa vida, gente. Gente, ninguém foi mal agora. A gente tem vivências, e todo mundo sabe que eu não quero olhar para trás. Já chega a minha última existência, onde eu errei muito. Errei com minha família, errei comigo mesmo, errei com amigos. Eu acho que só não errei com os alunos, mas já eram erros mais suaves, digamos assim. Erros mais de moralidade e menos de brutalidade, vamos colocar assim. Mas quando eu penso, e penso sem saber, sem uma lembrança, porque assim me coloquei, eu imagino
problemas maiores. Imagino ter feito sofrer pessoas de forma brutal. Porque se nós temos muitas encarnações, e isso está mais do que provado, se nós temos inúmeras passagens pela Terra em tempos passados, em que a violência, a falta de fé, mas pior ainda, a falta de moral, a falta de um intelecto superior, a falta de um conhecimento, de informação, e muitas vezes levados por uma sociedade ainda voltada à crueldade ou às necessidades, a gente só pode imaginar o quanto fizemos sofrer. Também o quanto sofremos, porque estávamos inseridos nesse mesmo papel. Então, vamos pensar assim, vamos jogar o jogo do incontente, né? Do não contente, do infeliz. Digamos que a gente tenha estado, eu tenho que ir um pouco mais para trás, vamos colocar na Idade Média, né? Inquisição, doenças, as navegações, os descobrimentos, N coisas, mudanças intelectuais, renascimento, iluminismo, enfim, os livros de história estão aí para que a gente aprenda. Mas vamos nos colocar lá. Vamos pensar um pouquinho. Que vida se tinha naquela época? Primeiro que aos 30 anos você era velho, aos 35 já tinha morrido. Isso se não ia para a guerra e morria mais cedo. Isso se não fosse estrangeiro de uma outra religião, que era caçado e morto. Não se tinha remédio, não se tinha cuidado, não se tinha saneamento, não se... Então a vida devia ser assim, bem legal. Não se tinha moral, se tinha regras, se tinha, no tempo da Inquisição, então se tinha um vigiar muito cruel sobre todas as pessoas. E não precisava estar nem na França, nem na Espanha, podia-se estar até no Brasil. A Inquisição chegou aqui, né? Ela foi trazida aqui. Então, a gente pode conseguir interpretar a necessidade que nós temos hoje de buscar felicidade, de buscar numa encarnação, talvez duas, três posteriores, ou até uma só, dependendo do espírito, uma liberdade, uma consciência, um conhecimento. Ficamos sedentos de sermos donos de nós mesmos, de nos posicionarmos, de ter uma opinião própria. E aí, muitas vezes, nos questionamos erroneamente com os nossos ideais, nossos fanatismos. Então, quando a gente fala, e principalmente quando a gente fala do que nós estamos passando, nós, do plano espiritual, sabemos bem o quanto aquilo é importante para nós nos, não é distinguir, mas nos reencontrar. Quando nós estamos estudando no plano espiritual, estamos trabalhando no plano espiritual, estamos trocando informações, vontades, necessidades, nós temos uma curiosidade, não pelo que fomos ou que vamos ser, mas uma curiosidade pelas benesses que nós vemos, pelas evoluções. Nós que somos de um tempo em que, vamos ser bem franco, esse bichinho que a gente está falando aqui, esse celular, né? E não precisa ir tão longe assim, ele digamos assim, ele é um pouco novo, não é? Tudo isso para nós, que tínhamos mal e mal um telégrafo, que mal e mal conhecíamos as ondas do rádio. Veja, isso porque ainda tive uma encarnação até 1920. E aqueles que desencarnaram em 1800, 1900, é tudo tão maravilhoso.
o desenvolvimento intelectual do homem, as pesquisas, a ida à Lua, o movimento da Terra, o conhecimento do astrofísico, tudo isso é tão maravilhoso e às vezes muito pouco valorizado. Quando a gente fala do que nós aqui no plano espiritual nos encantamos, para vocês, está aí na mão de vocês o conhecimento. É dado pelas espiritualidades superiores, por espíritos maravilhosos, intuindo cientistas na sua dedicação, no seu estudo, na sua pesquisa, para que esses degraus sejam suplantados e, às vezes, nada valorizados. Vamos pensar um pouquinho. O que se valoriza mais? E não faz muito tempo se colocou esse questionamento a respeito da pesquisa daquela doutora, a respeito de um tratamento para a paralisia. Quantos outros pesquisadores, e não estamos falando de brasileiros, estamos falando de pesquisadores no mundo, correm atrás de descobrir não a cura, mas um tratamento para doenças tão deteriorantes do ser humano. Mesmo na psicologia, na psiquiatria, mas na oncologia e talvez até mais na neurologia. Então, para nós, desencarnados, todos esses movimentos espirituais são tão maravilhosos, nos fazem querer retornar e auxiliar da melhor maneira possível, com a nossa pequena contribuição, sendo nós um dos grãos de areia desse oceano maravilhoso que é o planeta Terra. Então, quando a gente fala de reencarnar, não é simples. E há uma pesquisa geral, há uma pesquisa muito, muito, muito séria. Nós não caímos de paraquedas a ter os problemas que temos quando encarnados à toa. Agora, se não vigiarmos os nossos pensamentos, se não entendermos as nossas posições, se não compreendermos a necessidade da fé, eu não estou falando de religião, estou falando de fé, sofremos mais. Nos sentimos ainda piores. E quando temos fé, temos gratidão e não encontramos apoio, não nos sentimos respondidos, não nos sentimos acolhidos, a dor também é muito grande. Então, como esclarecer? Como raciocinar a respeito dessa dor que é física, muitas vezes, essa dor psicológica que muito, muito fere e causam outros problemas? Como entender essa consequência de atividades? A lógica. Não o sonho, não a... Como é que vocês podem chamar? Não a incoerência, mas a coerência do conhecimento da doutrina espírita que nos traz um texto como o de hoje, que no Livro dos Espíritos nos traria até mais conhecimentos. O que é que eu posso acalmar? Não meu coração, mas a minha mente. Será que eu estou cumprindo com esse pagamento até o último centavo? Será que eu não estou fazendo daquele antigo inimigo um novo inimigo? Será que eu não estou praticando a inimizade em patamares ainda maiores? Será que eu não estou fechando portas a uma reconciliação? Porque se eu não entender, se eu não me capacitar, se eu não
colocar a minha lógica. E aí eu não estou falando nem psicologia, nem filosofia. Estou falando em lógica. Para entender que eu tenho momentos maravilhosos na minha vida, mas tenho momentos de muita dor, de muito sofrimento, sim. Tenho momentos de ser questionado, tenho momentos de ser inflamado, eu tenho momentos de ser cerceado, em momentos da mágoa, da dor. Eu tenho muitos momentos enquanto encarnado. Então, eu tenho muitos momentos para pensar, analisar, me reconhecer, me entender. E nada disso é simples. Estar vivo não é simples. Estar convivendo com a espiritualidade não é nada simples. Ser médium é um patamar um pouco mais dificultoso. Então, quando a gente fala em reconciliação, eu hoje quero falar a respeito de reconciliação comigo, com as minhas dificuldades. Quando a gente fala, e aí eu falo muito, eu sei, dessa questão da minha reencarnação, eu sei que eu uso isso muito, mas eu acho que é a minha maneira de dizer a vocês que todos nós passamos por isso. Eu estou passando no momento, vocês já passaram antes de voltar. Então, é esse repensar quem eu sou, repensar no meu gosto, na minha atividade, nas minhas instituições neurológicas, nas minhas questões idealistas, nas minhas posições sociais. Tudo isso nos é questionado, e tudo isso é questionado a vocês diariamente. Quando você toma atitudes, e aí vamos lembrar do livre-arbítrio, né? Que é o nosso calcanhar de Aquiles, dizendo assim. Vamos lembrar um pouquinho dele. Como é que eu usei? E aí cabe a cada um, não esqueçam, ao lado de vocês tem o psicólogo, o enfermeiro, o mentor espiritual e mais alguns companheiros, aqueles que estão nos assistindo no momento. Então, na casa de cada um tem de 6 a 7 espíritos. Vamos lembrar. Então tá. Não esqueça que eles estão ouvindo vocês aí. Como foi que eu usei o meu livre-arbítrio hoje? Quando eu saí da minha cama, ou antes disso, quando eu despertei, qual foi o meu primeiro pensamento? Eu me valorizei, me acomodei, por causa do frio, eu reclamei. E aí eu não vou entrar no mérito. Mas pensem um pouquinho. Estavam a 28, 29 graus, hoje caiu a 12. Com a chuva fica uma situação mais difícil. Então, até o clima mexe com o ânimo, a disposição, a situação de cada um. Para cada um é um momento diferente. E nesse momento diferente, o nosso livre-arbítrio chama a nossa atenção. Porque vamos tentar dar um exemplo. Está chovendo lá fora. Ah, eu precisava ir no supermercado. Ah, tá chovendo. Aí eu tenho que. Como é que eu vou? Eu tenho carro, eu entro no carro, vou no mercado, volto, chovendo ou não, eu tenho condição. Tá, eu não tenho carro. Eu vou de Uber, eu volto de Uber, não é muito agradável, porque tem muita sacola. Acho que eu não vou. Se eu não tenho carro, se eu tenho que ir de ônibus, eu tenho que ir a pé, piorou. Então, eu uso meu livre-arbítrio de acordo com tudo que me cerca. Não só a minha necessidade, eu estou usando o mercado, né? Vamos pensar. Então, não é só o que eu necessito, não é só o que eu preciso, não é só o que eu quero, não é só o que é minha função, é também a minha disposição,
o meu pensamento, a minha lógica, o meu raciocínio, tudo em questões de segundos. É a ação do livre-arbítrio. Então, não é dizer, eu tomei decisões erradas. Eu posso ter tomado decisões erradas, mas quais decisões eram mais erradas do que outras? Eu posso ter tomado uma decisão errada que acabou sendo assertiva. A gente brinca no centro com as meninas, eu tenho brincado menos, mas a questão do para que caminho eu vou? A minha estrada tem dois caminhos. Um é ensolarado, lindo, está extraordinariamente iluminado. Outro é escuro, sombrio. Aí eu penso, o iluminado dá uma volta, demora mais. O sombrio é curto, eu chego mais rápido. O que é que eu vou escolher? Qual é a minha necessidade? Eu tenho tempo para chegar lá? Tudo isso tem que me ocorrer. É o meu raciocínio. Não é simplesmente, está iluminado, eu vou no iluminado e vou deixar o escuro. Pode ser. Pode ser bem, pode ser mal, pode ser bom, pode ser ruim. Então, tomar a atitude é raciocínio, lógica. E aí entra temperamento, entra posição, entra uma série de outras coisas. Então, estar encarnado é estar diariamente trabalhando a seu favor ou contra. Quando eu falo, e eu falo muito, a respeito de miasmas, vamos voltar lá atrás, lembra? Vou fazer meus elásticos. Quando a gente fala de miasma, a gente fala de coisas, energias que se sobrepõem, principalmente as negativas. Por quê? Porque energia positiva, ela flui, certo? Então, eu não coloco num quadro energia negativa se eu não olhar para ele e me entristecer. Se eu olhar para aquele quadro e sentir nele paz, realização, tranquilidade e momento de prece, eu coloco nele energia positiva. Mas a energia positiva não vai ficar no quadro. Então, quando eu voltar a olhar para ele, eu posso plasmar nele energia positiva ou energia negativa. Se eu olhar para o quadro e sentir sempre tristeza, mágoa, meu Deus, Jesus, me anime, porque eu estou triste, bababá, eu começar só a reclamar, eu vou plasmar nele energia negativa, ou seja, um miasma negativo. Que se eu voltar com uma energia positiva, eu posso limpar. Mas se eu tenho o hábito de sempre olhar para o quadro e me lastimar, me reclamar, me sentir infeliz, inferior, eu estarei sempre colocando energias negativas no quadro. E esse miasma começa a ficar em camadas. E aí é muito difícil retirar. Precisa de um trabalho íntimo, particular, muito grande. Porque a pessoa tem que voltar a olhar para o quadro com pensamentos positivos. Mas os miasmas que tem nele vão fazer com que ela só veja o lado negativo. Então, é por isso que é muito importante a oração no lar, o evangelho, enfim, a oração, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite. Um momento em que você realmente ore, realmente converse com Jesus, realmente abra o seu coração. Nós pedimos sempre aos nossos pacientes, né? Quem sou eu? Aos pacientes do Hospital SOS, que façam sua água frutificada, como eu peço para todas as meninas fazerem. Por quê? E meninos também, desculpe, nossos meninos. Por quê?
Porque todos os dias vocês têm necessidades energéticas. Ah, eu não estou com dor de cabeça, eu não estou com dor nas pernas, eu não estou com dor nenhuma, eu não estou doente, eu estou saudável. Por que que eu vou fazer água fluidificada? Eu vou pedir que ali se coloque energia positiva para o meu organismo, porque ele vai trabalhar a minha questão orgânica. Vamos deixar nosso controle de tempo, mas deixa eu terminar. Então, essa água, ela vai energizar positivamente o meu organismo. Então, se eu tiver, por exemplo, com a imunidade um pouquinho baixa, eu fazendo água fluidificada, eu vou melhorar, mesmo não entendendo que eu estou com a imunidade baixa. Eu não preciso saber que eu não estou bem para procurar atendimento, não é isso? Então, vamos pensar um pouquinho. Agora eu vou ter que clicar aqui que tem uma ligação tentando entrar, eu vou recusar. Deu certo. E deu calor na Tereza, que é normal da nossa atividade neurológica entre espírito e encarnado, certo? Por isso, o período curto de atendimento, de trabalho nas terças-feiras. Então, eu vou aguardar um pouquinho para ver se alguém tem alguma pergunta. Outra coisa que a gente pede sempre para as meninas, não liguem, é um potinho cor-de-rosa, é álcool. Por quê? Porque nossas energias, e nós usamos muito, elas fluem das mãos. E as mãos têm que estar limpas. E você não vai levantar para lavar a mão, voltar. Não, né? Então, nós usamos o álcool. Outra coisa que nós pedimos a quem está, enquanto faz a nossa prece, esse nosso trabalho, essa nossa reunião, é colocar um copinho menor com um pouco de água para que a carga negativa que ali estiver, nesse momento de oração, de estudo, de entendimento, vá para aquela água. Essa água é jogada fora e todos os vidros, sempre copos, devem ser limpos. Não guarda o copo para próximo. Se lava, tá? Alguma pergunta por aí? Eu sei que a Aurora está me vendo, porque eu estou enxergando a Aurora. Sei que a Thaís está aí. Viviane e Débora. E aí, Débora? Tudo Viviane. bem? Eu entrei atrasada, mas eu achei interessante ter o finalzinho ali a É, respeito. do quadro? Eu acho que é uma coisa que não só com questão quadro, às vezes com recordações, lembranças também. Acho que tinha que falar um pouquinho mais sobre isso, não sei se. É uma ótima pergunta. O que que acontece, por exemplo, né? A Casa da Teresa é um ótimo exemplo, porque aqui é a rainha do gosto de coisa velha, né? Oh, o reloginho, se vocês notarem, é bem novo. Caiu um zero do relógio aqui, né? Acho que ele é mais velho que eu, mas tudo bem. Então, o que que acontece? Depende de como você encontra isso em você. Fosse um relógio que foi lhe dado, mas tá na parede porque não tem outro lugar, eu não sei como me desfazer, mas eu não gosto dele. Então, o que que eu faço? Eu desligo, tiro da parede, desligo e guardo no armário. Energia negativa. Se é para guardar no armário, doa, vende, distribui, toca para frente. Agora, se é uma coisa que a tua afeição fala mais alto, eu gosto do relógio, por que que eu gosto do relógio? Então, vamos fazer um passeio aqui nessa casa. Aqui nós temos o relógio que era do seu Otávio, se a Thaís concordar conosco. Mas parece que era lá da família Araújo.
Do lado, é que vocês não estão podendo ver, nós vamos dar uma girada aqui. Do lado, tá vendo aqueles quadros ali na parede? Ai, é que eu não sei onde é que põe os dedos. Tá vendo os quadros ali na parede? Esses quadros eram da dona Chiquita, esposa do seu Rômulo. Na outra parede, que eu não vou ficar girando o celular, tem uma estante que era do padrinho. O espelho era do padrinho. A estante lá atrás era do vô Rômulo. A mesinha era da dona Alfredina. Será que os móveis eram da dona Alfredina? Será que ela gosta de coisa velha? Não tem peso para ela. Não são coisas velhas, não são coisas pesadas. São presentes. O relógio, quando ele não está funcionando, para ela é como se tivesse alguma coisa errada. Se a decoração da casa dela não tiver alguma coisa mais velha, ela acha que não se encaixa. Parece que não é dela. E aí a gente pode até fazer uma brincadeirinha. Ela tem um espírito velho? Tem. Já uma pessoa mais moderna teria tudo moderno e estaria certo também. Agora você não pode ter uma coisa que você não goste, uma coisa que te perturba, uma coisa que, que não te dê alegria. Ah, eu tenho que ter esse espelho aqui porque eu preciso de um espelho. Troca de espelho. Ah, eu tenho essa cortina, mas eu não gosto da cortina. Troca de cortina. Ai, cortina é cara, eu ganhei essa, não posso jogar fora. Gente, tira a cortina. Não, não deixe uma coisa que não te dá prazer, que não te dá alegria, que não te acolhe como lar. A energia, ela vibra. Não é porque a cortina, o quadro, o relógio, não é porque são materiais que não tem vida. Se não tivesse vida, a praça não comia cortina, cupim não comia madeira, certo? Então, a energia ali existe. E ela pode fluir para você como fluir contra você. Então, vamos prestar atenção como é que nós trabalhamos, seja uma louça. E aí vamos entrar na história da louça trincada, a louça quebradinha, a louça que está descascada. Por favor, são cargas negativas que ali já se puseram. Por que que quebra copo? Né? Chegamos lá, Débora. Por que que você está na tua vida e quebra copo, quebra vaso, quebra, sei lá, louça, né? Porque a energia expandiu. Porque lembra, energia negativa, ela se plasma. Energia positiva flui. Então, quanto mais energia negativa, mais ela vai expandindo. E chega uma hora, ela rompe. Onde é que ela vai romper? Em coisas frágeis, coisas do dia a dia, coisas que vocês usam. Quando ela está mais, digamos assim, pesada no lar de vocês, aí é aquele quebra-quebra de, como é que vocês chamam aquele negócio lá? De vez em quando eu esqueço. Liquidificador, aí quebra a batedeira, nem sei se usam ainda, né? Agora usam air fry, chaleira elétrica, começa a estragar produtos de maior gasto. Mas você, quando limpa, vou usar um exemplo. Quando você limpa a tua máquina de lavar roupa, você higieniza ela para continuar lavando roupa, você de alguma forma fica feliz com ela? Você de alguma forma, eu não vou dizer, é que a Teresa faz isso, né? Agradece a ela pelo trabalho que ela faz? Pelo tanque que você não tem que esfregar mais roupa? E ela faz o trabalho por você? Você, quando estende a tua roupa, uma roupa que você usou e que, de certa forma, não te serve ou fica ruim,
Você já pensou em doá-la? Em tirar do armário? Em abrir espaço para o armário respirar? Para que as roupas que estão ali, que seriam mais úteis, que seriam melhores para você, elas possam ser vistas? Você já pensou nas cargas negativas que tem, naquele sapato que já está estragado, naquela bolsa que está velha? Já pensou nisso? Eu estou falando de coisas mais femininas. Sabe uma coisa que eu sempre achei muito interessante? É a coleção de caneta. Eu nunca entendi bem coleção de caneta, coleção de chaveiro, coleção de coisas que não têm grande valor. Porque coleções de selo, de moedas, enfim, né? Se dá um teor de valor. Mas mesmo assim, se você plasmar ali coisa negativa, você não vai vender nada, você não vai ganhar nada e nem vai ser feliz com isso. Então, a questão de miasma é sempre lembrando, a carga negativa, ela se plasma e a carga positiva, ela flui. Certo, Débora? Tá, entendi. Mas é que é realmente, né? A gente fica pensando, né? Agora há pouco eu tava comentando que, tipo, sabe fotos também, que nem a Tereza sente falta, né? Mas às vezes aquilo a pessoa fica vendo aquelas fotos, fica trazendo aquela toda a situação lá atrás e parece que não vai para frente, não modifica. Até, existem fotografias e fotografias, né? Tem fotografias que são de momentos muito agradáveis, essa você deve guardar, porque daí a própria lembrança daquele momento vai te dar uma energia positiva, certo? Vai voltar uma energia e você, de se alegrar, por exemplo, vamos usar a Teresa de exemplo de novo, as fotos que ela fala, as fotos com as netas, com as brincadeiras que ela faz com as netas, com as compras, com as loucuras que ela apronta com as netas, e só ela e as netas, é um momento muito particular das três. Então, quando ela está visualizando e está lembrando do que elas fizeram, a energia positiva, alegre, feliz e satisfeita vai também para as meninas. Então, se você realmente começar a olhar a fotografia, e aí os desencarnados que me perdoem, tirando Jesus, Nossa Senhora, né? Alguns nós temos a irmã Nevair lá no fundo, não sei se vocês estão conseguindo ver, está meio escuro lá hoje, esse celular é diferente, está lá o quadro da irmã Nevair, que não pesa, não pesa. Por quê? Porque é lidado com alegria, não é um peso. Agora, se eu tenho lá 3, 4 fotografias de gente já desencarnada, e eu olho, me dá tristeza, me dá mágoa, me dá, ai, uma melancolia. Pronto, eu já plasmei carga negativa. E mandei para o defunto, né, para o desencarnado, uma energia negativa. Então, se eu quero estar com os meus que já desencarnaram, eu preciso colocar neles a energia de amor, de carinho, de afeição, de satisfação, de agradecimento, enfim, uma energia positiva. É a mesma coisa que o quadro do Cristo. Se eu não tirar o Cristo da cruz, a forma como eu encaro o Cristo é a cruz, ele também vai se tornar negativo. Tudo está dentro do meu livre-arbítrio, no pensar, no sentir, no agir, no plasmar. A gente volta sempre nessa encrenca, né, Débora? Livre-arbítrio. Não tem como fugir dele. Não, não tem. Porque se você, por exemplo, outro exemplo, bem, olha, extraordinário, que a gente aprende muito, é questão de planta. Aqui já está virando uma selva amazônica, ela brinca, né? Ela gosta de planta, ela cuida da planta, ela trata da planta, ela observa as plantas.
Agora, você dá energia à planta e a planta te devolve. Você limpa a planta e a planta te devolve limpa. Limpeza, ar limpo, satisfação. Agora, se eu não consigo entender a minha prática com a planta, então não tem a planta. Se eu não sei me dedicar ao animal, é a mesma coisa. Não tem o animal. E aí a gente pode ir, e as pessoas podem nos criticar, mas se você não tem um teor fraterno, um teor paternal, não tenha filhos. Não há crime nisso. O crime está em ter e não cuidar, e não aceitar, e não trabalhar, e não se dedicar, e não amar. E principalmente não respeitar. Agora, se você se autorrespeita e sabe que não tem uma tendência maternal, uma tendência paternal, não tenha filhos. O mundo está aí ensinando o quanto as pessoas não se entendem. Quando, acho que foi Maria Rosa, Débora, não me deixe errar, mas acho que foi Maria Rosa que falou que a gente tem que ser um pouco mais egoísta, ou foi a Hortência? Agora estou perdido. Foi a Maria Rosa. Hortência. Eu acho que foi a Hortência, a Maria Rosa ou a Maria Rosa, sei No lá. discurso na fala, na palestra da Hortência teve pouco, mas depois, no final na sequência, quem falou um pouco mais foi a Maria Rosa. Pois é. O que a Maria Rosa quis colocar a respeito do egoísmo? Que quando eu me cuido, quando eu me trato, quando eu cuido de mim, eu não estou sendo o egoísta que se coloca. Eu estou sendo altruísta para comigo. Um certo teor de egoísmo hoje, num mundo violento lá fora, eu preciso ter. Eu preciso aprender a me cuidar. Eu preciso aprender a minha vigilância. Ah, tá chovendo lá fora, tá frio lá fora, eu vou sair de sandália, regata e passar frio? É a mesma coisa. Se eu me cuido, se eu me amo, se eu me atendo, eu vou cuidar como eu vou andar. Eu vou cuidar onde eu quero estar. Porque às vezes eu preciso estar num lugar em que eu não me sinta bem. Mas às vezes, por força de uma circunstância, eu preciso estar ali. Então eu preciso me cuidar para estar ali. E aí esse teor de egoísmo é o teor do cuidado, do autorrespeito, do autoatendimento. A gente vai batalhar sempre isso em todos os nossos atendimentos, porque vou voltar, meus elásticos, vou voltar. Quando a gente faz um desligamento, e é a minha função primeira no SOS, eu trabalho fazendo desligamento de espíritos que estão para retornar ao plano espiritual. E eu não faço isso um dia, não são dois. Às vezes leva 10 dias, às vezes leva 5, às vezes é um vai e volta. O importante é a paz daquele espírito. Então, muitas vezes, terminar um assunto, fazer as pazes, receber eu te respeito, tá tudo bem, nós vamos nos cuidar, você pode descansar. O diálogo, o perdão do último minuto. Por que o padre vai dar extremunção? Eu sempre brinco. O padre vai dar extremunção e os espíritos vão lá desligar o cristão. Porque nós precisamos acolher aquele espírito. O livre-arbítrio dele vai dizer se ele vai seguir conosco. Ah, um outro tema bem legal. Eu desligo o espírito, mas nem sempre o espírito segue comigo. Vocês já tinham pensado nisso?
livre-arbítrio, sempre. Nós conversamos, nós dialogamos, muitas vezes ficamos ali por um período, mas o livre-arbítrio de todos é sempre respeitado. Alguns, não tendo condições, nós deixamos descansar, dormir e levamos ao hospital espiritual para seguir o tratamento, porque depende da forma como desencarnou, depende das necessidades daquele espírito, depende exclusivamente do livre-arbítrio daquele espírito. Vamos pensar um pouquinho. Eu vou doar meus órgãos. Eu vou escrever atrás do quadro para quem eu vou deixar. Eu vou escrever no relógio com quem eu vou deixar. O que eu vou fazer? Quais são as minhas escolhas? Não é porque eu sou novo que eu não tenho que pensar. Não é? Cada um, cada qual, com a sua problemática. Uns têm família, outros não têm. Uns têm família ligada, outros não têm. Fala, Thaís. Não, eu ia dar de exemplo que no nosso Lar 2, o Aniceto convida, tenta sempre chamar o Otávio. E o Otávio, enquanto ele não vai até o fundo do poço, ele não vai. Então, eu acho que aí é bem mostrado exatamente essa questão. Ele teve oportunidades várias, mas pelo livre-arbítrio ele não quis ir. E o Gregório também não quis, e o Aniceto disse: quando você estiver preparado, eu mesmo venho te buscar. Não é só isso. Vamos prestar um pouquinho de atenção. O Vicente também usa o seu livre-arbítrio. Exatamente. O Otávio tenta diversas vezes e se oferece, e isso e aquilo, e o Vicente cai em si, entende a situação, e aí ele mesmo também convida o Otávio. Mas primeiro o Vicente tem a revolta. Que é isso que a gente fala. Não é porque a gente desencarnou que virou santinho, que achou tudo lindo, maravilhoso, que perdoa tudo. Não é assim. É que Não é assim. ele foi sem autorização, né? Porque como o André Luiz só foi visitar a família quando tinha, e mesmo assim, antes ele me comentou com o... Ai, como é o nome do rapaz? Ai, não é Não, daí Elias. não conta o filme, faz o povo assistir. Tá. A gente está dando de bandeja o recado? Não, vamos lá assistir. Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, A Vida de Allan Kardec, que eu estou sabendo que também saiu. As Cartas do Chico, Divaldo Pereira Franco. O Atendo bastante. predestinado, o predestinado, o predestinado. Predestinado, que é do Dr. Fritz, não é isso? E agora vai ter também, o Emanuel está para ser lançado, e tem também. o Advogado Diabo da Zíbia, que vai passar no cinema os dois. E tem mais um. O Advogado do Diabo é um livro interessante. Tem mais um que vocês, e nem é brasileiro, é americano. O Sexto Sentido. Também concordo. Às vezes, as pessoas precisam entender o que é estar desencarnado, saber que está, saber que não está,
obsessores, como é que funciona. O sexto sentido esclarece e mostra muito bem isso. Eu também acho um filme excelente e explicativo, principalmente para quem tem filho com mediunidade, criança. Exato, exato. Para quem é médium, eu acho que não é só quem tem filho, para quem é médium, né? Entender o que é os obsessores. Eles podem estar ali quietos, na deles. Às vezes eles ficam quietos na deles, às vezes, né? Eles gostam de falar nos ouvidos. Nós estamos quase no nosso limite. Mais alguma pergunta? As meninas fizeram com a cabeça que não. Eu acho importante a gente, veja, a gente deu uma girada nos assuntos, né? E eu acho que é isso que a gente quer. A gente quer que a primeira parte da palestra seja, como é que a gente pode dizer? Um, um alicerce. Mas os questionamentos são muito importantes. Então, a gente precisa que as pessoas que vêm posteriormente, não precisa estar ao vivo, que nem as meninas, nos mandem as perguntas para que a gente possa ajudar a trabalhar tudo isso que cada um precisa. Porque a nossa função não é estar aqui simplesmente falando. Não. A nossa função, nós estamos seguindo o que Jesus praticava. A palavra, o acolhimento, a caridade, o respeito, a intenção de auxílio. Porque eu não posso chegar a todos os lares. Eu não posso tocar todas as pessoas. E nem quero. Mas se as pessoas buscarem Jesus, se as pessoas buscarem as bênçãos, o respeito a si mesmo, a sua fé, o seu conhecimento, a sua religiosidade, ao seu íntimo. Se a gente sacudir uma árvore e cair, nem que seja uma maçã, a gente já fez o trabalho. Eu sei que as meninas, e eu falo as meninas, mas hoje nós temos os meninos também, graças a Deus, mas elas me conhecem. Nós estamos juntos já há algum tempo. Mas e você que está aí do outro lado? Faça parte. Não precisa fazer parte do SOS, não é isso que eu estou convidando. Estou fazendo um convite a você participar da sua religiosidade. Estou fazendo um convite a você ler a respeito da sua religião, da sua fé, de onde você a coloca, de como você trabalha a sua fé. Hoje, quando a gente leu a prece de Nossa Senhora Desatadora de Nós, eu achei muito interessante, tem que pôr óculos, porque a Tereza não enxerga, mesmo com uma letra gigante. Aqui tem uma passagem, Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. O que Nossa Senhora pode resolver por nós? O que nós não entendemos e não conseguimos resolver. Muitas vezes é a nossa própria cabeça, a nossa própria intenção, o nosso próprio coração. E é nesse momento que nós precisamos daquilo que é a benesse, ou a bênção, ou o alívio que a espiritualidade superior nos dá. Não pense que nós, eu, né, e a minha turma aqui, que somos trabalhadores do SOS na questão mais perto à Terra, mais próximo aos encarnados, não fazemos as nossas orações, não fazemos os nossos
desdobramentos de fé, não pedimos diariamente e muitas vezes ao dia, pelas bênçãos, pela nossa abertura mental, para que nós possamos resolver os problemas, auxiliar nos problemas, mas sempre respeitando o livre-arbítrio. Como nos chama o relógio, vamos agradecer sempre. Hoje aqui estão conosco alguns espíritos, enfermeiro, psicólogo, enfim, os que estão também na Casa das Médiuns, para que seja feito um atendimento já, e é por isso a água fluidificada de hoje, para a imunidade por causa do frio, da mudança repentina de clima, não é? Todo mundo precisando de uma vitamina C, todo mundo precisando agasalhar internamente o organismo, não é? Então, fiquem bem, tomem sua água, que Deus os abençoe, que Jesus, nosso irmão, mestre, amigo de todo e qualquer momento, possa, junto a Nossa Senhora, acolher a sociedade deste planeta, desta terra, e, em particular, o nosso Brasil. Fiquem em paz. Até a próxima terça-feira. Eu, da minha parte, é claro, agradeço, lembrando sempre que cada um tem uma tendência. Eu, desde pequena, gosto de coisa velha. Desde pequena, gosto de antiguidade. Aprendi a ler e o gosto pela leitura em livros que eram do meu avô, onde a coisa mais simples era a farmácia com PH. Tive dificuldade com isso, com aprender o português? Tive. Tenho até hoje um pouquinho. Mas nada me tirou o gosto das leituras daqueles livros já manuseados pela minha família. Eu sou muito feliz. Tenho uma família que me deu muita coisa. E espero passar para a próxima geração. Mas se elas não quiserem, alguém quererá. E a vida vai seguir. Fiquem em paz, uma boa noite. Obrigada, Aurora, Thaís, Vivi, Débora, Felipe e mais aqueles que nos ouviram. Fiquem bem. Até a próxima terça-feira.